Bom dia para todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso modesto Tribunal de Contas, mais modesto, mas altamente qualificado. Eu tenho, pessoalmente, um orgulho enorme aqui de ter ao meu lado o presidente Sebastião Ovércio, o presidente Jonas Lopes e o conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes. O presidente Sebastião Ovércio é o criador dessas jornadas científicas. E nós já estamos, essa é a 21ª jornada científica feita no Brasil. O Sebastião Ovércio é um homem dedicado, devotado, voltado para a inteligência, voltado para a pesquisa, voltado para fazer do IBA a instituição acadêmica dos tribunais de contas. O conselheiro Jonas Lopes, todos conhecem, ele é em termos de tribunais de contas aqui no Estado, ele é o pater família, né? Então é o presidente do gigantesco Tribunal de Contas, e também competentíssimo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Antônio Carlos foi o presidente da casa aqui nossa. Então é muito orgulho recebê-los aqui. Nós vamos tratar de um assunto que é um assunto relevante, vibrante, palpitante, e sempre um assunto delicado de ser tratado, de ser conversado, que é a saúde pública. Nós temos 2 expositores aqui. As jornadas são sintéticas, elas são voltadas para determinadas áreas do conhecimento, da pesquisa e do controle. Então, hoje nós teremos aqui a palestra da Thalita Dourado Schwartz, que fala sobre princípios e diretrizes do SUS e a regulação da saúde e orientações do Ministério da Saúde para a regulação do acesso e sobre os resultados das auditorias realizadas em 91 municípios gestionados pelo TCE. E aqui de nossa área, o Marcelo Silva Ribeiro vai falar, entre outros assuntos, sobre a regulação do acesso ao serviço de saúde no município de Janeiro, auditoria operacional realizada em 2012, com enfoque no modo ambulatorial do CISREG e seu alcance da regulação do acesso aos serviços de saúde ambulatorial. O problema é que a saúde é muito grande, a saúde é muito problemática. Para ter ideia, na cidade do Rio de Janeiro, o orçamento da saúde são 5 bilhões de reais. Há muitos estados da federação que não têm isso no seu orçamento para investimento de uma maneira geral. Então, uma cidade pequena, uma cidade como é o Rio de Janeiro, uma cidade que tem 1.200 km², mas tem todo tipo de problema. Eu digo sempre isso aqui, a cidade tem 6,5 milhões de habitantes, de todos os níveis sociais. Outro dia fiquei surpreso aqui, quando a secretária de Saúde, eu imaginava ainda que a cidade tivesse 1.200 escolas. Tem 1.463 escolas. 300 e tantos hospitais. Como é que vai ter hospital de médio, pequeno e grande porte? Então, uma cidade que foi Distrito Federal, foi o Estado da Guanabara, que teve na sua rede hospitalar os maiores talentos, eram realmente os hospitais do Rio de Janeiro, do antigo Distrito Federal, eles eram um celeiro de notáveis médicos. Todo grande médico, ele tinha lá chefia de um serviço no hospital público. Então, é uma matéria interessante, uma matéria palpitante, uma matéria que também, no mesmo sentido, uma matéria que nos faz sofrer muito. Porque a gente vê o dia a dia do sofrimento da população e, muitas vezes, você tendo recursos para fazer uma boa gestão, você tem um vazadouro de recursos públicos, exatamente por falta de uma vocação não só inteligente, mas séria, responsável, moderna para a saúde pública. Nós temos essa preocupação muito grande, temos uma realidade, que são as OS, uma realidade que se vive, que hoje é difícil de sair dessa realidade. Nós fizemos inúmeras auditorias, aliás, muitas delas provocadas pelo Poder Legislativo, pelo vereador Paulo Pinheiro, ex-deputado Paulo Pinheiro, e mostram uma realidade que ela é dramática. A realidade é dramática, a realidade das OS é uma realidade que nos preocupa muito. Então, para não ficar alongando a minha conversa com vocês, dando as boas-vindas a todos, registrando a minha felicidade em recebê-los aqui, receber o Jonas Lopes, receber o Sebastião Ovércio aqui conosco. Eu vou passar a palavra para o Jonas, depois para o Sebastião, que vai dar a abertura, quem fará a abertura aos trabalhos é o nosso presidente, Sebastião Ovércio. Mas como o nosso também, ele é cogestor do Tribunal do Município, né? É cogestor. Então, eu vou passar a palavra para ele, e o Sebastião Ovércio faz a abertura efetiva do nosso trabalho. Bom dia a todos e a todas. Meu querido amigo
Thierry Montebello, essa figura simpática, unanimidade. Unanimidade não só no estado do Rio, quero dizer aos senhores. Quem viaja aí para nós, eu fiquei muito impressionado quando, na nossa posse lá, o Brasil inteiro representado, e como meu querido amigo Thierry foi festejado. O novo presidente da Abracom tomou posse também. Meu presidente do Instituto Rui Barbosa, Sebastião Elvésio, conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, meus queridos funcionários do Tribunal de Contas do Estado, que estão aqui, secretário-geral de Controle Externo, Carlos Roberto Leal, diretora-geral da Escola de Contas e Gestão, Paula Nazaré, pessoal da área de saúde do Tribunal, que vem fazendo, Elvésio, um trabalho fantástico. Fizeram agora uma descoberta, estou olhando a colega ali, estou me lembrando da sexta-feira retrasada, salvo engano. Por exemplo, a equipe descobriu que iriam ser incinerados um grande número de remédios que poderiam estar sendo trocados. Nossa equipe verificou isso, de pronto tomamos a decisão de determinar a suspensão dessa incineração, que custaria aos cofres públicos 3 milhões de reais, além da perda dos remédios que poderiam ser trocados. Então, um trabalho que essa equipe vem fazendo digno de registro. Hoje a gente vai tratar do tema da regulação do acesso a serviços de saúde, um assunto da mais alta relevância, porque fica todo mundo batendo cabeça, sem saber para onde vai, e o nosso propósito foi exatamente esse. E 7 de abril, trouxe aqui uma colinha, do ano passado, nós recebemos lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio, representantes de todas as instituições do Estado, todas as instituições que integram a rede de controle da gestão pública no Estado. E assinamos um pacto pela regulação ao acesso aos serviços de saúde, que ganhou um apelido de Pra-Saúde. E esse acordo de cooperação técnica, que contou inclusive com a assinatura do excelentíssimo senhor governador do Estado, foi realizado na presença de prefeitos, autoridades do Poder Legislativo do Estado. E o objetivo é o desenvolvimento de ações de incentivo ao aprimoramento do acesso aos serviços de saúde ofertado pelas unidades presentes no território do Estado, sejam elas oriundas da gestão federal, estadual ou municipal. E nós do TCE, do TCM, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Controladoria Geral da União, Auditoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a Receita Federal do Brasil, assumimos publicamente há 11 meses o compromisso de usarmos todas as nossas forças para ajudar a sociedade fluminense a superar esses problemas que o Thierry bem falou aqui de uma maneira geral da saúde, mas a gente focou mais no acesso à saúde, que é uma dificuldade muito grande. Cada um quer tomar conta do seu espaço e não divide essa informação. Então, o acesso fica muito mais prejudicado. Hoje, a gente vai... nós realizamos algumas ações conjuntas, fizemos auditorias de levantamento na Superintendência Estadual de Regulação, na Central Estadual de Regulação, nas Centrais Regionais de Regulação e nas 91 Centrais Municipais de Regulação, a fim de conhecer como estavam sendo estruturados os complexos reguladores. Fizemos também inspeções in loco nos 91 municípios que estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado, com o objetivo de verificar a situação dos sistemas municipais de saúde no que se refere à regulação do acesso ao serviço público. E o TCU, em cooperação técnica com nossas equipes, realizou auditoria no sistema de regulação em nível federal, assim como determinou o preenchimento dos dados do sistema do Pra-Saúde por parte das unidades federais
em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro, mas isso a Thalita vai falar melhor do que eu daqui a pouquinho. Eu queria, meu caro Thier, meu caro presidente Sebastião Elvésio, dizer da satisfação de ver o nosso trabalho, porque não há nada melhor para um presidente de um órgão de controle e ver que o nosso trabalho está rendendo fruto, está rendendo resultado efetivo para a população. A gente tem discutido muito internamente que o gestor fica muito preocupado apenas e simplesmente em cumprir o índice constitucional, o índice que a lei determina que ele cumpra. Nós estamos ampliando um pouco isso mais, estamos muito voltados para a qualidade do gasto público. Para saber se o gestor usou aquele recurso que a lei determina ou a Constituição determina, se a sociedade recebeu, de fato, aquele serviço que teria que receber com qualidade. Então, não basta só a gente verificar os índices constitucionais. A gente precisa ampliar, nós, órgãos de controle, isso está sendo falado a nível Brasil, não é isso, Sebastião Elvésio? Da qualidade do gasto público, que é muito importante. Tá? Nós estamos vendo, acabei de dar um exemplo aqui. Tá? Iam ser gastos 3 milhões de reais sem nenhuma qualidade. Né? Pelo contrário, iria para o ralo. Tá? Então, eu acho que esse é o nosso papel. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero, mais uma vez, deixar registrado o belo trabalho que a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro vem fazendo nos 91 municípios do Estado. Quero agradecer a vocês, parabenizar vocês, assim como a equipe aqui do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro fez aqui no município o mesmo trabalho que nós estamos fazendo nas prefeituras do Estado. Quero, como copartícipe desta jornada, dar as boas-vindas, agradecer a honra de poder estar aqui ao lado desses luminares, do nosso cientista, Antônio Carlos Flores de Moraes, e dizer que nós, do Tribunal de Contas, estamos à disposição da sociedade. E estamos firmes no propósito de resguardarmos, centavo por centavo, do dinheiro do povo do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, muito obrigado. Muito bom dia a todos, a todas. Em primeiríssimo lugar, eu quero dizer da alegria, do orgulho de poder estar aqui no TCM do Rio de Janeiro, num encontro realizado pelos 2 tribunais do nosso Estado, que simbolizam de maneira muito objetiva o princípio federativo da nossa República. É um privilégio poder estar aqui ao lado do presidente Thierse Montebello, que todos nós reconhecemos Brasil afora como essa grande liderança do sistema de controle externo do nosso país, e também do nosso queridíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro Jonas Lopes, que é uma figura extremamente respeitada, querida no nosso ambiente, e particularmente meu colega de diretoria do Instituto Rui Barbosa. E também não posso deixar de saudar entre nós a presença do nosso queridíssimo conselheiro Antônio Carlos Flores Moraes, professor emérito, por todos nós reconhecido, que tem trazido uma contribuição acadêmica fantástica ao sistema de controle externo do Brasil. E nesse momento muito especial em que nós vamos aqui, nessa nossa jornada científica, discutir sobre a saúde pública, eu queria dizer, meus caros presidentes e conselheiro Antônio Carlos, de uma feliz coincidência. Nós iniciamos as jornadas científicas em 2016 com este evento, no Rio de Janeiro, que é uma cidade olímpica. Né? Esse ano teremos aqui, para nossa alegria, a cidade olímpica. E 2 notícias veiculadas muito rapidamente que unem o Rio de Janeiro de hoje com a Londres, que foi a última sede. A primeira delas, nós lembramos, na inauguração das Olimpíadas de Londres, uma homenagem ao Sistema Nacional de Saúde inglês, né? O famoso National Health System, o NHS da Inglaterra, que para nós seria o nosso SUS. E a mesma BBC de Londres
num sentido jornalístico, identificando a maior obra do Brasil, eles reconhecem que é exatamente o nosso SUS. À frente de obras rodoviárias fantásticas, à frente até do Plano Real, consideram o SUS como a maior obra do Brasil. Então, realmente, é muito interessante. E ainda, dentro desse ambiente acadêmico, a mais prestigiosa de todas as nossas revistas médicas, a Lancet, também identifica o SUS como a maior conquista social do nosso país. Então, na verdade, o que vamos fazer hoje aqui nessa manhã está à altura desses dois tribunais, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que traz para colaborar conosco a Thalita Dourado Schwartz, que vai falar sobre esses princípios fundamentais do SUS, essa ideia, esse dilema que sempre nos atormenta, a questão da universalização com a focalização, e depois o analista do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o Marcelo, que vai abordar um tema muito especial, que é exatamente essa luta que temos hoje para sair de um modelo hospitalocêntrico, muito centrado no atendimento nos hospitais, e passarmos para a atenção primária e um trabalho muito bem feito sobre a questão do acesso ambulatorial e como que essa regulação interfere na qualidade do atendimento. Na verdade, o presidente Thiers, o presidente Jonas já anteciparam, mas essa é a grande palavra do momento, qualidade do gasto público, né? Nós hoje já estamos muito convencidos de que esses índices convencionais estabelecidos na nossa Constituição para gastos com saúde, educação e ciência e tecnologia, eles hoje já estão no nosso ambiente de controle bastante compreendidos. Precisamos avançar agora para entender a questão da qualidade destes mesmos gastos. E, para isso, todos os senhores estão recebendo o grande conquista do controle externo em 2015, que é o que eu estou chamando de livro azul da auditoria pública no Brasil. Os Estados Unidos têm o Yellow Book, que é a referência para todo auditor. O que nós pretendemos no Rui Barbosa é termos também essas normas padronizadas dentro do Brasil e em harmonia com a INTOSAI. Esse primeiro livro traz a adoção dos princípios do nível 1 e do nível 2. Já estão aqui perfeitamente harmonizados pelos 34 tribunais de contas do Brasil. O que nós fazemos um apelo, inclusive, é que possamos já estabelecer uma resolução, tanto no TCM quanto no TCE, para a adoção das auditorias a partir dessas normas. E a nossa meta para 2016 é apresentarmos no nosso Congresso, no final do ano, o nível 3, que são as interpretações financeiras, também todas elas harmonizadas para a INTOSAI. E em 2017, vamos completar esse trabalho com o nível 4, trazendo também a harmonização das auditorias operacionais. Assim, o Brasil vai ficar preparadíssimo, e essa é a boa notícia que eu quero desfrutar com todos os senhores no início dessa jornada, para receber a presidência da INTOSAI. Depois da Arábia Saudita, a próxima presidência será da Rússia, da Federação Russa, e a seguinte é a do Brasil. Então, nós faremos já, naquele momento em que a INTOSAI virá para o Brasil, vai ser uma grande conquista para todos os auditores brasileiros, e estarmos com essas normas internacionais devidamente harmonizadas nos nossos 34 tribunais de contas. Então, encerro essa minha breve intervenção, dizendo da alegria de poder iniciar 2016 com essa jornada científica aqui no Rio de Janeiro. Na próxima sexta-feira teremos a segunda, que será realizada no Tribunal de Contas do Estado do Acre, com a nossa queridíssima presidente Nalu, que lá estará organizando o evento. E assim, ao longo do ano, terminaremos as 34, alcançando os 34 tribunais de contas do Brasil. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, o carinho com que nos recebe o nosso sempre anfitrião muito querido, presidente Thiers, e o nosso queridíssimo presidente Jonas Lopes. Não é? É muito interessante essa harmonia dos dois tribunais para otimizar exatamente essa nossa atuação.
e ladeado por essa figura excepcional do nosso mundo acadêmico, que sempre nos dá garantia da sua qualidade de empenho e dedicação, que é o conselheiro Antônio Carlos Flores Moraes. Um grande abraço a todos e vamos, então, de pronto, passar a palavra aos nossos conferencistas. Me parece que primeiro será a Thalita, né, Schwartz, e depois o Marcelo, para podermos, então, nos beneficiar dessa palestra. Digo a todos, mais uma vez, aproveito aqui para fazer um comercial, que todas essas aulas estão sendo gravadas. Elas imediatamente vão para a nossa videoteca do Instituto Rui Barbosa e serão disseminadas não apenas pelo Brasil, mas pelo mundo. Muito interessante, já temos acesso de mais de 37 países às nossas aulas dadas aqui pelos nossos... E são sempre servidores dos tribunais de contas, né? Então, essas aulas serão gravadas e acredito que já a partir da próxima semana vão incorporar o nosso acervo. Então, quem não teve a oportunidade de assistir nenhuma ou alguma das 19 palestras anteriores, todas elas já estão lá no nosso portal, www.irbcontas.org.br. É um convite para que possam sempre se atualizar dentro das nossas videoaulas. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Antes de fazer a mesa, vou pedir que nós passemos para a plateia, mas eu vou fazer um registro que é importante. Eu acho que nós, Jonas, o TCE e o TCM, são privilegiados, porque eu acho que de todas as jornadas científicas, a que mais anima o nosso Sebastião Verso é essa da parte de saúde. Vocês não sabem, mas a formação dele é médica, grande médico no estado de Minas Gerais, mas foi levado para a política, levado para o Tribunal de Contas, e por onde passa ele se apaixona pelo que faz. E por se apaixonar, faz sempre bem feito tudo. Acabou, formou-se em economia, doutorou-se em economia, formou-se em direito, fez mestrado em direito, mas não perdeu esse hábito, esse pendor, esse carinho. Então, acho que nós, Jonas e Antônio Carlos, fomos privilegiados recebê-lo aqui, que eu acho que mais mexe com o coração do nosso presidente Sebastião Verso, nessa área científica, é o que ele está fazendo aqui hoje, ouvindo uma exposição sobre saúde, que realmente é toda a origem profissional de Sebastião Verso. Abraço a todos, então vamos passar a chamar a Thalita para a sua exposição. Bom dia a todos. O meu nome é Thalita, eu sou analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Vou falar com vocês a respeito da regulação do acesso à saúde. Atualmente é um tema que está em grande debate pela gente lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, principalmente pelo Pra Saúde, que eu também vou falar um pouco a respeito dele hoje. E vou falar também a respeito dessas orientações do Ministério da Saúde para a regulação do acesso e o panorama da situação no estado do Rio de Janeiro. No ano passado, nós realizamos auditorias nos 91 municípios e, ao final dessa apresentação, eu vou trazer o resultado para vocês, para que nós possamos conhecer como é que está a regulação no estado do Rio de Janeiro. Quando nós iniciamos esses trabalhos, nós também precisamos realizar uma auditoria de levantamento, porque não tinha um estudo no estado do Rio de Janeiro que mostrasse como é que estava implantado esse complexo regulador no estado. Então, eu vou falar um pouco a respeito disso com vocês hoje. Só que, antes de começar essa apresentação mais focada na regulação, eu gostaria de falar a respeito de alguns princípios e diretrizes do SUS. Nós temos, eu listei aqui alguns desses princípios. Temos os princípios doutrinários da universalidade, integralidade e equidade, e alguns princípios que são organizativos, que é para a organização desse sistema de saúde, que são descentralização, regionalização, hierarquização e controle social. Eu listei todos esses princípios, mas hoje eu não vou falar a respeito de todos esses princípios, porque eles são muitos e eu não tenho tempo suficiente. Então, eu vou relacionar apenas alguns que estão mais intimamente relacionados à regulação. Todos eles são importantes. No entanto, eu só vou relacionar alguns que estão intimamente ligados à regulação. Então, primeiramente, falar a respeito do princípio da universalidade.
Como nós sabemos, na Constituição Federal de 88, a saúde ela ganhou um capítulo específico, uma seção específica, que vai desde o artigo 96 ao artigo 200. E o artigo 96, ele traz esse conceito, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e que ele é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o que é importante nós observarmos aqui? A saúde é, sim, um direito de todos. O acesso ele é universal. Todos, sem exceção, têm direito à saúde. No entanto, esse acesso ele é garantido mediante políticas sociais e econômicas. E uma dessas políticas é a política de regulação. Então, esse acesso ele não se dá de forma aleatória, ele é organizado. Quando nós tratamos algumas aulas que nós ministramos a respeito desse tema, algumas pessoas questionam a questão de quando o usuário ele quer ser atendido em determinado hospital e ele não pode ser atendido porque o gestor encaminhou ele para outro hospital. É importante que a gente reconheça que o acesso aqui ele não está sendo limitado, ele só está sendo organizado. Se existem duas instituições públicas ou privadas contratadas que podem executar aquele determinado procedimento, o gestor, que ele é o responsável por organizar esse acesso, ele vai encaminhar de acordo com a alternativa assistencial mais adequada a esse cidadão. Então, ele vai ter sim o acesso é universal, só que ele é organizado. Então, aqui ficamos com o princípio da universalidade. E o próximo princípio é o da integralidade, que é um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, aqui, o usuário ele vai ter acesso ao que ele precisar. Se ele tiver o seu agravo tratado na atenção básica, ótimo. Agora, se ele precisa ser encaminhado para algum nível acima, para um nível de média ou alta complexidade, que eu vou explicar um pouco mais à frente, ele também precisa ter esse acesso, ele tem que ser visto como um todo. O que ele precisar de atendimento, ele vai ter que ter, ele deve ter esse atendimento. O próximo princípio é o da descentralização, que é de redistribuir o poder de decisão e dividir as responsabilidades da execução das ações e serviços de saúde entre os entes federados. Então, se vocês se lembram, antes da criação do SUS, a época do INAMPS, e até no início do SUS, a União ela era responsável por executar a maior parte, né, de todos os serviços de saúde. Ela editava normas, ela executava, ela controlava todo o sistema de saúde. E um dos princípios do SUS organizativos é o da descentralização. O que seria isso? A União começou a passar responsabilidades e competências para os estados e para os municípios, e cada um, dentro desse sistema, tem um dever a cumprir. E um dos principais deveres do município é de executar serviços de saúde. Então, isso é uma descentralização político-administrativa, com ênfase na descentralização do serviço para os municípios. Também temos o princípio da direção única em cada esfera de governo. O que seria isso? Cada ente tem um gestor. Nós temos no município a Secretaria Municipal de Saúde. O gestor é o secretário de saúde. Ele responde por todas as ações de saúde daquele território. Nós temos, em nível estadual, a Secretaria de Estado de Saúde. E também temos apenas um gestor, que é o que responde por tudo que ocorre na saúde em âmbito estadual. E temos, em âmbito federal, o ministro da Saúde, que responde pela União na saúde. Então, eu vou falar também à frente sobre regionalização e hierarquização da rede de serviços. Então, a respeito da regionalização, gostaria de explicar para vocês um pouco como é que está formado, como é que deve ser desenhado o sistema de saúde no SUS. Então, as regiões de saúde são espaços geográficos contínuos, constituídos por municípios limítrofes. Eles são municípios agrupados que devem possuir identidades culturais, econômicas e sociais. Por que isso é importante? O gestor local e o gestor estadual, eles têm que conhecer aquela população específica. Nós temos no Brasil muitas diferenças. Nós temos áreas de populações quilombolas, nós temos áreas de populações indígenas, nós temos áreas de imigrantes de determinados países. Então, é importante que tenha algumas identidades culturais, econômicas e sociais até para facilitar esse acesso. E também esses municípios têm que estar conectados por redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. Por que isso é importante também?
cada região de saúde ela tem a obrigação de ter determinados serviços, de acordo com o decreto 7.508 de 2011. Então, ele é obrigado a ter, por exemplo, atenção básica. Já deveria ter, porque é uma responsabilidade dos municípios, mas ele também tem que ter alguns serviços de média complexidade especializados, de alta complexidade, ele deve possuir ações de vigilância em saúde. Então, alguns serviços são obrigados por regiões, são obrigatórios existirem por região. Logicamente, muitos serviços, como altamente especializados, só vai ter na capital de um estado, e às vezes só num centro de referência no país. Mas cada região ela deve ter pelo menos a maior parte dos serviços para que aqueles munícipes eles não precisam viajar longas distâncias para acessar os serviços. Então, essas regiões de saúde têm o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução dessas ações de saúde. Então, aqui é o nosso mapa do estado do Rio de Janeiro. Essas aqui são as regiões de saúde, elas não se confundem com as regiões administrativas, embora seja um pouco parecido, as regiões de saúde são separadas de acordo com aqueles critérios que eu informei anteriormente, de ter aspectos semelhantes. Então, ele é composto por 9 regiões de saúde. Temos a região noroeste, que está em laranja, e a região norte. Temos aqui abaixo, em amarelo quase branco, a Baixada Litorânea, a Serrana em rosa, temos a região metropolitana 2 em verde e a metropolitana 1 em roxo, temos a Centro-Sul em cinza, a região do Médio Paraíba em laranja claro e a Baía da Ilha Grande em amarelo. Podemos observar que as regiões têm tamanhos completamente diferentes. Enquanto a Baía da Ilha Grande tem 3 municípios, a região noroeste é composta por 14 municípios. Então, muitas vezes, aqui também há uma grande discrepância em relação à rede de serviços de saúde. A região noroeste ela é a região que tem menos serviço de saúde, uma população muito grande. Agora, temos regiões que têm mais serviço, até por recursos financeiros que envolvem essa região, como, por exemplo, a região do Médio Paraíba. A grande maioria, na verdade, dos serviços de saúde do estado estão concentrados na Metropolitana 1. Então, há uma grande diferença entre essas regiões. E quando um munícipe ele vai acessar um serviço de saúde, dá-se preferência para que ele acesse dentro da sua região. Só que, muitas vezes, eles precisam ser encaminhados para outras regiões. Então, é muito comum ser encaminhado municípios da região noroeste para a região da Metropolitana 1, que é aqui no Rio de Janeiro, que é onde tem mais aporte de serviços. Então, agora vamos falar sobre o princípio da hierarquização. Ela trata-se da estrutura de serviços organizados por nível de complexidade e assistência e abrangência. Então, o que seria isso? Nós temos as ações de atenção básica, as ações de média complexidade e as ações de alta complexidade. Essas ações de alta complexidade, elas demandam maior tecnologia, elas demandam uma mão de obra mais especializada. Então, a atenção básica, ela deve solucionar a maior parte dos problemas de saúde. Só que, como eu falei, nem tudo vai conseguir ser resolvido na atenção básica. Então, o usuário ele tem que ter acesso às ações de média e de alta complexidade. Então, esse acesso universal, igualitário e ordenado às ações de saúde, ele se inicia pelas portas de entrada do SUS, preferencialmente a atenção básica. Eu vou passar para vocês também quais são as portas de entrada do SUS, e ele se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço. Então, ele vai acessar por essa porta de entrada, e se nessa porta de entrada o seu problema não for solucionado, ele precisa ser encaminhado para outros níveis de assistência. Então, as portas de entrada do SUS são as seguintes, são apenas 4. Isso está definido no decreto número 7.508 de 2011. Temos a atenção primária, ou atenção básica, que são, exemplificando, são os postos de estratégia de saúde da família, são as unidades de atenção básica tradicional. Isso vai depender muito de como o gestor local quis implantar a sua atenção primária. A maior parte implanta como estratégia de saúde da família, até porque tem alguns recursos do Ministério da Saúde, incentivos, mas sendo estratégia de saúde da família ou básica tradicional, é atenção primária e deve ser a porta de entrada preferencial no sistema. Ela organiza o acesso às ações de saúde. Uma outra porta de entrada é a atenção de urgência e emergência. O que seriam isso? Aqui no estado, nós temos o modelo das UPAs, que são as unidades de pronto atendimento. São unidades de urgência e emergência. Mas também muitos hospitais possuem porta aberta. O que seria isso? Seria unidades de urgência e emergência dentro desses hospitais. Não são todos os hospitais que têm porta aberta,
Muitos hospitais atendem apenas por encaminhamento. Então, é comum, o usuário geralmente ele não sabe o que é porta aberta e o que não é. Muitos não sabem que aquele determinado centro cardiológico, aquele determinado centro de neurologia não possui atendimento de urgência e emergência. Então, esse hospital ele não tem uma equipe pronta para receber atendimento de urgência e emergência. Então, nós temos só que nos atentar a isso. Temos as UPAs e nós temos esses hospitais, alguns com porta aberta, que são as urgências e emergências. Também temos como entrada umas unidades de atenção psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto. Esses serviços especiais de acesso aberto, eles tratam de agravos específicos, como Centros de Referência à Saúde do Trabalhador, nós temos os CTAs, né, os Centros de Testagem e Aconselhamento de DST-AIDS. Então, esses são mais específicos, alguns agravos. Então, essas são as formas de entrar no SUS, não há outra porta de entrada que não seja essas. Então, como níveis de atenção, como eu já falei, temos a atenção primária ou atenção básica, que é a porta de entrada preferencial, e nós temos a média e alta complexidade. Nesses serviços, eles vão ser... É aqui que a gente vai tratar a respeito da regulação, que quando o usuário ele tem entrada, ele dá entrada por uma dessas portas de entrada, ele vai ser regulado para a média e para a alta complexidade. Então, agora que nós já tratamos de todos esses importantes princípios do SUS, eu vou falar um pouco mais específico a respeito da regulação em saúde. Então, nós temos alguns marcos normativos sobre a regulação. O primeiro deles é a Constituição Federal de 1988, como eu já falei, a saúde ganha uma seção específica, que vai desde o artigo 96 até o artigo 200. E na Constituição, ele não fala exatamente do termo regulação, mas ele fala a respeito da organização da rede e da hierarquização. Então, surgiu a lei número 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, a lei mais importante da saúde, a gente pode dizer assim. E nos artigos das atribuições, das competências, responsabilidades de cada ente, ele também traz a respeito das responsabilidades de cada ente e ele traz a respeito da regulação. Mas aqui não se fala ainda no termo regulação. Aqui ainda estava muito precoce. Então, em 2006, foi editado o Pacto pela Saúde, que é a portaria número 399. Essa portaria, esse Pacto pela Saúde, ele era dividido em 3 componentes. Um deles era o Pacto pela Vida, o segundo era o Pacto em Defesa do SUS e o outro era o Pacto de Gestão. E dentro do Pacto de Gestão tem uma diretriz só sobre regulação. E aqui ele estava sendo bem específico a respeito de regulação. Então, em 2011, foi editado o decreto número 7.508. Esse decreto ele é fruto de muita luta social. Ele vem regulamentando a Lei 8080. Então, ele demorou 21 anos para surgir, para regulamentar essa Lei 8080. Então, na saúde, é uma das principais legislações que quem trabalha nessa área sempre tem que consultar. E no artigo 13 desse decreto, ele traz a respeito da regulação, que é para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações do serviço de saúde, couberá a cada ente federativo. Os entes federativos têm que ofertar regionalmente as ações do serviço de saúde, tem que monitorar o acesso às ações ao serviço de saúde, garantir a transparência. Então, ele tem que organizar a rede. Então, esses aqui são alguns marcos normativos a respeito da regulação do acesso à saúde. Então, em 2008, foi editada a portaria número 1559, que ela trata da Política Nacional de Regulação do SUS. Essa Política Nacional de Regulação do SUS é a que norteou as nossas auditorias. Ela tem obrigatoriedade de ser implantada em todos os entes federativos, ela não é opcional. Então, todos os entes federativos das 3 esferas precisam implementar essa política. Ela traz as responsabilidades de cada ente e ela traz também os conceitos que envolvem a regulação. No artigo 2º dessa portaria, ele vem explicando, ele mostra que a regulação está organizada em 3 dimensões de atuação. Todas têm que estar integradas. Temos a primeira dimensão, que é a regulação de sistemas de saúde. O que seria essa regulação de sistemas de saúde? Nesse momento, é onde vai ser desenhado o sistema. Aqui vão ser editadas as normas, as portarias, a auditoria assistencial também entra aqui, a regulação da saúde suplementar também. Então, aqui é um nível muito macro. É aqui que vai ser definida as políticas e as diretrizes e as normas que vão envolver esse sistema. Em seguida, dentro dessa regulação, temos a regulação da atenção à saúde.
Na regulação da atenção à saúde é onde vai ser desenhado o sistema de saúde, onde vai ser constituído a estrutura. O que está envolvido aqui? As contratações dos serviços de saúde, a programação pactuada integrada, como é que vai ser desenhado o sistema, a construção de unidades, a ampliação da oferta, o planejamento, tudo isso para se ter o sistema de saúde, como o sistema de saúde ele vai ser composto. Tudo isso vai estar aqui na regulação da atenção à saúde. É como se fosse construir a rede. Em seguida, temos a regulação do acesso à assistência. É sobre a regulação do acesso à assistência que eu vou tratar hoje aqui com vocês. Que é ofertar a alternativa assistencial mais adequada para o cidadão. Eu vou explicar um pouco melhor sobre essa regulação do acesso, que é o nosso tema. Então, no artigo 5º, é dito que a regulação do acesso à assistência é efetivada pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, por meio de atendimentos de urgências, consultas, leitos e outros que fizerem necessários. Então, é a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão. Não é uma escolha do cidadão, não é uma escolha do gestor sem critérios. Tem que ser ofertada a alternativa assistencial mais adequada. Isso pode ocorrer por meio de consultas, de leitos, do que for necessário para que aquele cidadão tenha atendimento. Então, quem regula? Essa é uma pergunta assim, que sempre surge quando nós trabalhamos com isso. Quem é responsável por regular e quem acaba regulando também? Então, primeiramente, nós temos a gestão, o gestor, o secretário de saúde. Ele é o responsável, por lei, por regular as ações. Ele tem que conhecer a sua rede para saber para onde ele vai encaminhar os seus usuários. Ele tem que conhecer as características da sua população e conhecer também se ele tem fila de espera, qual o serviço que ele tem que ampliar, qual o serviço que ele tem que contratar. Tudo isso fica a cargo da gestão. No entanto, apesar do gestor ele ser o responsável por regular, nós temos outras pessoas regulando também, como, por exemplo, um profissional de saúde. É muito comum em alguns municípios, e nós observamos isso, os laboratórios que realizam a marcação, não é o gestor. Então, se o profissional dá um encaminhamento para o laboratório, para um usuário, e direciona esse usuário por algum motivo para algum laboratório, muitas vezes eles falam, não, vai para determinado laboratório porque o resultado é mais fidedigno, ou vai para determinado laboratório por algum outro motivo. Ele está direcionando esse usuário. Então, ele está regulando de uma maneira informal, mas ele também está regulando. Então, o usuário, ele escuta muito o profissional de saúde. Então, o profissional acaba tendo muita autonomia para enviar esse usuário para direcionar para onde ele acha melhor ou por algum outro motivo. O usuário, ele também regula. O usuário, quando ele chega numa unidade básica de atendimento e ele não consegue ser atendido, ou ele não consegue ter seu problema solucionado, ele vai buscar uma UPA. E se ele chega na UPA e ele não consegue atendimento, ele vai procurar uma urgência de um hospital. O usuário, ele não sabe que há uma regulação, o usuário não precisa saber, ele só quer o atendimento. Então, se ele não teve um atendimento, às vezes ele só estava com uma dor de cabeça, e ele poderia ter sua dor de cabeça sanada numa unidade de pronto atendimento, mas ele acaba chegando num hospital de alta complexidade, porque ele só quer ter seu problema atendido. Então, ele acaba regulando também. Nós temos também o poder judiciário, como nós podemos observar, cada dia mais é crescente o número de demandas judiciais. E as demandas judiciais, elas ocorrem de diversas formas. Muitas vezes o usuário realmente precisa daquele serviço, ele não consegue acesso e ele procura o judiciário para ter seu problema atendido. E outras vezes também, esse usuário está numa fila de espera que está sendo organizada e ele procura o judiciário e muitas vezes ele consegue passar à frente de outras pessoas que estão com um risco maior. Então, o Poder Judiciário acaba regulando quando ele expede quando o usuário o busca. E também temos o Poder Legislativo. É muito comum, nós já vimos em vários municípios, alguns vereadores têm cotas de procedimentos. Eles podem encaminhar, por exemplo, 5 pacientes para fazerem tomografia. Eles têm cotas para internação. Isso é muito comum, a gente escuta relato nos municípios. Então, o Poder Legislativo ele acaba regulando também. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que quanto mais a regulação ela tiver com a gestão, se ela tiver organizada, se ela tiver conseguindo atender a demanda da sua população, quanto mais a gestão ela estiver cuidando
dos seus usuários, menos as outras formas de regulação vão acontecer. Na verdade, elas sempre vão acontecer, sempre vai ter demanda judicial, sempre vai ter um usuário que não consegue atendimento, só que quanto mais isso estiver centrado com a gestão, menos as outras regulações irão acontecer. Então, agora falar um pouco com vocês a respeito do complexo regulador. O que seria esse complexo regulador? Ela é uma estrutura que operacionaliza as ações de regulação do acesso, podendo ter abrangência e estruturas pactuadas entre os gestores. Então, nós temos os complexos reguladores estaduais, os complexos reguladores estaduais, os complexos reguladores regionais e os complexos reguladores municipais. Estadual, regional e municipal. Aqui no Rio de Janeiro nós temos os três. Então, quando a gente pensa no complexo regulador, nós já imaginamos assim, uma estrutura enorme de pessoas trabalhando com isso. Nem sempre isso é verdade. Em alguns municípios que têm, por exemplo, 8 mil habitantes, como aqui no Rio de Janeiro, 10 mil habitantes, o complexo regulador, às vezes, é composto por uma pessoa, 2 pessoas. Desde que ele esteja conseguindo regular tudo que tem no seu município, isso não é um problema. Agora, se nós formos em alguns municípios polo, como Volta Redonda, Campos, Três Rios, municípios grandes, e aí Rio de Janeiro, por exemplo, aí o complexo regulador ele já é grande, porque ele tem que dar conta de uma oferta enorme. Então, os complexos reguladores eles variam, não tem um número adequado de pessoas para compor esses complexos reguladores, desde que quem está envolvido consiga executar todas as ações de regulação do acesso. Então, esse complexo regulador ele pode ser organizado em 3 tipos de centrais. Uma delas é a de consulta e exames, a outra de internações hospitalares e a terceira é a regulação de urgência. E por que ele pode ser composto por essas 3 centrais? Não necessariamente ele precisa dessas 3 centrais. A central de regulação de consultas e exames, todo município tem, porque todo município tem, no mínimo, um laboratório contratado, ou tem um serviço de fisioterapia, ou um laboratório próprio. Todo município, mesmo os pequenos, sempre tem algum serviço. Então, nós estamos falando aqui de ele regular o que ele tem, o que ele oferta dentro do seu município, e não do encaminhamento dele para outros municípios. Então, tudo que ele oferta, ele tem que regular. Então, a central de regulação de consultas e exames, ele sempre vai ter. No entanto, a central de regulação de internações hospitalares nem sempre ela vai ser necessária, porque muitos municípios não têm leitos. Se ele não tem leito para regular, ele não precisa de uma central de internação. Um outro caso, e que acontece em algumas regiões aqui no estado do Rio de Janeiro, é que a central regional regula os leitos da região inteira. Então, aqueles leitos que o município possui, a central regional já está regulando. Então, ele não vai ter uma central de internação, ele tem que acompanhar como é que está se dando essa regulação. Mas esses leitos estão sendo regulados pela central regional. Também temos a central de regulação de urgência, que também não será todo município que vai precisar. Todo município precisa de que seja regulado urgência e emergência, com certeza. Mas nem todo município vai ter uma central de urgência, porque em algumas regiões há SAMU regional implantado. E o SAMU, ele coloca bases descentralizadas e atende a todos esses municípios. No entanto, os municípios que não possuem central regional de SAMU, eles precisam ter uma regulação de urgência. Então, como já foi dito, em abril de 2015, nós assinamos, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, junto com a Rede de Controle, assinou o Pacto pela Regulação do Acesso ao Serviço de Saúde. Então, aqui estão narrados todos os órgãos que participaram desse pacto. Trata-se de um acordo de cooperação técnica que foi firmado entre esses órgãos de controle para favorecer o aprimoramento da regulação do acesso no Estado do Rio de Janeiro. Então, o que deve ser feito? Cada órgão ele vai ter que desempenhar algumas ações de acordo com as suas competências. Como exemplo, o nosso Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro realizou auditorias, está construindo um sistema para que seja cada município coloque o que ele oferta dentro desse sistema. Então, cada órgão tem uma responsabilidade e desempenha as suas ações de acordo com suas responsabilidades. Então, foi isso que foi firmado e a gente busca melhorar a regulação do Estado do Rio de Janeiro com essas ações. Então, eu vou falar com vocês agora um pouco a respeito das nossas auditorias, que foi uma das ações dentro do Pra Saúde que nós executamos em 2015. Então, nós fizemos auditorias nos meses de maio e agosto de 2015 nos 91 municípios jurisdicionados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Na verdade, uma auditoria foi feita em maio, que foi a auditoria piloto, e todas as outras foram feitas no mês de agosto. Então, essa auditoria ela foi dividida em 3 componentes, integrados entre si. O primeiro trata da implantação e estruturação do complexo regulador. O que nós vimos nesse primeiro componente? Vimos se o município possuía um complexo regulador implantado, se ele possuía todas as centrais de regulação necessárias para ele e se essas centrais de regulação estavam cadastradas no CNES. Em seguida, nós vimos, o próximo componente trata da operacionalização das ações de regulação do acesso. Qual é a diferença aqui? O primeiro componente, a gente está avaliando a estrutura. Muitas vezes, ele vai ter um complexo regulador, mas esse complexo regulador pode não estar executando as ações de regulação do acesso. Ou muitas vezes, o município ele não vai ter um complexo regulador, mas ele executa as suas ações de regulação do acesso por outros setores. Então, no primeiro componente, nós vimos a estrutura, se ele tem esse complexo, e no segundo componente, se ele está executando as ações de regulação do acesso. E já o terceiro componente é a respeito dos sistemas de informação para regulação. Em 2010, por meio da deliberação CIB número 1128, ficou acordado que aqui no estado do Rio de Janeiro, todos os municípios deveriam implantar o seu complexo regulador. Além disso, ficou determinado que o sistema preferencial de utilização pelo estado e pelos municípios seria o CISREG. Ele é preferencial. Outros sistemas podem ser contratados, comprados ou desenvolvidos, desde que eles se integrem ao CISREG. Então, nós observamos isso nas auditorias também. Se há um sistema de informação implantado e se ele se integra com o CISREG. Então, aqui eu trago para vocês os resultados das auditorias. Essa primeira trata do primeiro componente, que é implantação e estruturação do complexo regulador. O primeiro achado é inexistência de complexo regulador municipal para operacionalizar as ações de regulação do acesso. 28 dos 91 municípios sequer possuíam complexo regulador. Não possui nenhuma central de regulação. Isso gira em torno de 30%. Então, os outros números são baseados, tem um asterisco aqui na porcentagem, porque nós calculamos, tendo como referência os municípios que possuem central de regulação, ou seja, os outros 63 municípios. Então, dos 63 municípios, 19 possuíam deficiência na estrutura do complexo regulador. O que seriam essas deficiências? Seriam problema de recursos humanos insuficientes ou incapacitados, o complexo regulador não possui um ambiente adequado, ou ele não tem equipamentos necessários, computadores, impressoras, para desempenhar as suas funções. Então, desses 63, 19 possuíam deficiências na sua infraestrutura. E desses 63, 33 possuía pelo menos uma central de regulação não cadastrada no CNES. Todas as centrais têm que estar cadastradas no CNES. Então, dessas 63, 33 não tinham alguma central sem cadastro. E dessas 63, 42 complexos reguladores não tinham uma central de regulação necessária, que foi o que eu falei um pouco antes. Ele não tinha as 3 centrais, ou ele não tinha... alguns municípios precisam das 3, mas ele não tinha alguma que era necessária. Se ele não tinha leito no município, nós não considerávamos que ele precisaria dessa central. Então, ele não tinha uma das centrais necessárias a ele. 2 municípios, dos 63, faltava uma central de regulação necessária. Agora, a respeito da operacionalização das ações de regulação do acesso. Em 32 municípios, foi encontrada que não tem ausência de regulação médica de atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências. Como é que isso ocorre? Muitas vezes, o município ele não tem um SAMU regional implantado. Tudo bem, então ele teria que ter uma central regional. Para fazer isso, ele não tem uma central regional. Alguns municípios possuem um hospital com porta aberta de urgência e emergência. Nós não estamos falando aqui que o município não tem urgência e emergência. Ele pode ter, só que essa urgência e emergência não é regulada. Por exemplo, esses municípios que não têm uma urgência e emergência regulada, muitas vezes eles têm uma ambulância. E aí o usuário ele liga, pede um atendimento, um atendente que não tem conhecimento na área envia a ambulância sem qualquer critério de classificação de risco. Ele não prioriza o acesso. Então, muitas vezes, ele envia uma ambulância para um atendimento que não era necessário e um caso mais grave o procura e ele não tem ambulância para encaminhar.
E muitas vezes nem ambulância eles têm. Então, aqui não trata-se de não ter um serviço de urgência e emergência. Trata-se de ser não estar regulado o acesso a essa urgência e emergência. Em 57 dos 91 municípios, não tinham controle, era deficiente o controle das agendas de consultas e procedimentos especializados. O que acontecia aqui, nesse caso? Esses municípios, eles possuíam marcação totalmente descentralizada, o gestor não acompanhava, o usuário muitas vezes ia direto numa unidade para marcar, o agendamento era manual, por meio de cadernos, não tem classificação de risco, é por ordem de chegada, não tem priorização do acesso a nenhum usuário que esteja em uma situação de mais emergência, uma situação de emergência. Então, esse era só agendamento, não há uma regulação. Muitas vezes o usuário ele tem acesso, só que o gestor ele não tinha conhecimento de como estava ocorrendo. O outro caso é a ausência ou deficiência no controle dos leitos disponíveis. É muito comum nesses municípios também o próprio hospital se regular. Alguns hospitais possuem, inclusive, núcleo interno de regulação, que deveria ser um braço do gestor na regulação. Só que não, o hospital ele se regula. Então, ele atende e, ao final do mês, ele informa o número de atendimentos para o gestor. O gestor não tem noção, não tem conhecimento de quem está ocupando o seu leito, a rotatividade desse leito, quais são as priorizações, não tem conhecimento nenhum. O próprio hospital se regula. Inclusive, os hospitais contratados. Os hospitais contratados, eles estão com total liberdade para colocar naqueles leitos quem eles quiserem. Porque o gestor não tem conhecimento de como está ocorrendo. A regulação ela é do gestor, ela não é da unidade. Então, é o caso que foi encontrado em 57 desses municípios. Em seguida, em 82 desses 91 municípios, não tinha protocolo clínico ou assistencial para padronizar as solicitações dos procedimentos. O que seriam esses protocolos clínicos ou assistenciais? Seria o controle, quais são as medidas que a equipe tem que adotar para quando chega a determinados tipos de agravos. Por exemplo, o usuário recorreu ao hospital ou uma unidade de pronto atendimento com dengue ou com asma grave. Alguns casos, isso tudo tem que ter um protocolo para guiar esses profissionais. Como é que vai ser feita a classificação de risco, qual a medicação que pode ser passada, para onde ele deve ser encaminhado. Tudo isso tem que estar no protocolo clínico assistencial. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza na internet, muito fácil de encontrar, muitos protocolos clínicos assistenciais que podem ser usados pelos municípios ou os municípios podem usar como base. No entanto, nem isso esses municípios estavam usando, eles tinham total desconhecimento. E também, em 74 dos 91 municípios, não tinham protocolos de regulação do acesso ou ordenamento dos fluxos assistenciais. Esse protocolo de regulação do acesso, ele trata a respeito de serviços, como, por exemplo, quem pode encaminhar um paciente por vou usar um exemplo mais gritante, por uma cirurgia cardíaca. O médico da atenção básica pode encaminhar? Não, não pode. Então, ele vai colocar num protocolo quem são os profissionais que podem encaminhar, quais são os pré-requisitos para que seja encaminhado. Por exemplo, muitos profissionais médicos da atenção básica, eles têm a sua conduta limitada por esses protocolos de atenção básica. Não é para limitar. O profissional médico, ele tem autonomia para ele solicitar o tipo de exame que ele é necessário. No entanto, esses protocolos eles servem para a maioria dos exames, a maioria dos procedimentos. Se for um caso à parte, esse profissional médico vai ter autonomia de realizar, sim, esse encaminhamento para, por exemplo, uma ressonância magnética sem antes esse paciente ter feito uma tomografia ou um raio-x. No entanto, é importante que esse protocolo exista, porque muitas vezes o encaminhamento para alguns exames de maior complexidade, ele vai ser feito, vai esgotar esses procedimentos que são mais caros e que não tem em número tão grande para atender a demanda, e quando o paciente realmente precisar, ele não vai ter acesso. Então, esses protocolos, eles visam ajudar, auxiliar os profissionais nessa organização do sistema. Ele jamais pode limitar a conduta médica também. O último componente trata a respeito dos sistemas de informação para regulação. Em 53 dos 91 municípios, nós encontramos total ausência de um sistema de regulação informatizado. 53 desses municípios não tinham sistema nenhum para regular o acesso. É tudo feito por meio de cadernos, planilhas. Alguns usam planilha do Excel, mas, na verdade, grande parte usa mesmo cadernos
Então, é só agendamento de consultas, não tem um controle por meio do sistema informatizado. Então, os números abaixo, que dos outros achados, trata apenas a respeito dos 38 municípios que possuem sistema informatizado de regulação. Então, 20 desses 38 municípios, o sistema de regulação utilizado não tem interface compatível com o SysReg. Na verdade, são 20, mas são todos, porque os outros utilizam SysReg. Então, o SysReg já não vai ter esse problema, porque nós não encontramos em nenhum município algum sistema contratado, desenvolvido pelo próprio município, comprado, que tivesse interface com o SysReg. Então, todos os sistemas que não eram SysReg não tinham interface com o SysReg. Então, em 19 desses 38 municípios também encontramos ausência ou deficiência de funcionalidades mínimas no sistema informatizado para operar o complexo regulador. Um dos exemplos para essa funcionalidade mínima é a integração desse sistema com os bancos de dados nacionais, como com o Sistema de Informação Ambulatorial, o CNES, o Cartão Nacional de Saúde. Então, esses sistemas, um dos exemplos é isso, ele não conseguia gerar relatórios para a base de dados nacionais, ele não consegue se integrar com esses sistemas nacionais. E em 16 desses 38 municípios, o sistema possuía deficiência das ações regulatórias para consultas, exames e internações. Então, o que seria isso? Aqui, o sistema ele não possui algumas atividades para gerenciamento, por exemplo, de fila de espera. Ele não consegue fazer classificação de risco, não dá para saber se aquele usuário ele deve ter um atendimento priorizado dentro daquele sistema. Então, ele não consegue ter essas definições básicas. Nós nos baseamos para levantar isso, o que o SysReg oferecia. Então, o que foi cobrado desse sistema eram algumas funções que o próprio SysReg, que é gratuito e disponibilizado pelo Ministério da Saúde, possuía. Então, nós não cobramos nada desses sistemas que o SysReg não disponibilize. E não inserção de todos os serviços ofertados pelo município em um sistema informatizado de regulação. Então, nós éramos 38 municípios que possuíam sistema informatizado de regulação. Desses 38, apenas 4 colocavam toda a sua oferta dentro do sistema. Então, 34 municípios não colocavam ou leitos dentro do sistema, ou não incluíam fisioterapia por diversos motivos. Muitas vezes é porque ele realmente não tinha conhecimento dessa oferta, outras vezes ele preferia que o próprio hospital regulasse. Então, essa aqui foi uma situação bem grave, que apenas 4 municípios disponibilizavam toda a sua oferta dentro desse sistema informatizado de regulação. Não, falta 2. Aí, e antes de fazer a nossa auditoria, essas inspeções em 91 municípios, como eu falei, nós fizemos um levantamento na Superintendência Estadual de Regulação, na Central Estadual de Regulação, em 4 centrais regionais de regulação, em 5 centrais municipais de regulação. Nós buscamos centrais bem diferentes, né? Municípios bem diferentes, para a gente conhecer realidades opostas. E, por questionário eletrônico, nós auditamos também 91 centrais municipais de regulação. Nós fizemos isso para conhecer como que estava sendo estruturado esse complexo regulador no estado do Rio de Janeiro, para a gente já chegar nessas auditorias tendo uma noção melhor, para não tentar buscar coisas irreais. Então, nós fizemos essa auditoria, ela foi feita em janeiro do ano passado, antes de ir em loco. Então, nessa auditoria de levantamento, e também em outras auditorias que nós já fizemos em contratação de serviços de saúde, em outras áreas da Secretaria de Saúde, nós levantamos alguns problemas bem comuns no complexo regulador no estado do Rio de Janeiro. São muitos, mas eu só relacionei alguns dos mais básicos que foram encontrados. Como, por exemplo, inexistência da cogestão entre complexos reguladores regionais e municipais, especialmente pela falta de definição das responsabilidades da SES e da Secretaria Municipal de Saúde na cogestão. Então, como é que isso ocorre? Nos municípios que têm uma central regional de regulação, nós temos central regional de regulação aqui no Rio de Janeiro, nós temos em Volta Redonda, nós temos em Campos, em Cabo Frio. Tem alguns municípios, geralmente esses municípios maiores, que têm uma central regional de regulação implantada. Só que essa central regional, ela em nada se conecta com a central municipal.
muitas vezes ela até usa uma sala dentro da Secretaria Municipal de Saúde, mas ela não se conecta, não tem interação nenhuma da central regional com a central municipal. É como se fossem coisas completamente distintas, não há uma cogestão. Baixa efetividade das ações das centrais de regulação regional. Nós observamos que cada central regional trabalha tem um modus operandi totalmente distinto da outra. Depende de quem está gerindo essa central regional. Então, nós temos centrais regionais que são um pouco mais ativas, como, por exemplo, algumas que regulam os leitos de toda uma região, e nós temos centrais regionais que praticamente não fazem nenhuma atividade de regulação, que elas só estão ali para autorizar algum procedimento para ir para a Secretaria Estadual de Saúde. Então, cada central trabalha de um jeito diferente de acordo com quem está gerindo. E ausência de política de regulação estadual, sendo o Estado ordenador do sistema de regulação. Todos os municípios acabam falando conosco a respeito. Que não há aqui no Estado do Rio de Janeiro uma política estadual de regulação. O Estado ele deveria traçar as diretrizes para que os municípios e ele mesmo pudesse saber quais são as responsabilidades de cada um. Então, muitas responsabilidades, os municípios têm dúvidas se eles que devem desempenhar, se a central estadual deve desempenhar ou se a central regional deve desempenhar. Um problema comum que nós encontramos foi em relação aos leitos. Em algumas regiões, a central regional ela regula os leitos. Em outras regiões, foi acordado que a central regional ia regular esses leitos, no entanto, não estava regulando. Então, ninguém estava regulando, porque ficou acordado que a central regional ia regular, o município falou, tudo bem, eles vão regular, e também não estava regulando. Então, estavam sendo leitos que estavam tendo acesso apenas por demanda espontânea. E aqui no Estado também, a Secretaria Estadual de Saúde, ela regula alguns procedimentos. Geralmente alguns procedimentos de maior complexidade ou que possuem muitas demandas judiciais, mas não tem uma lógica, que são quais exatamente ele separa, seleciona alguns procedimentos, mas não é definido por que ele separou isso, não tem isso não está escrito em nenhuma política estadual de regulação. Então, é uma grande queixa dos municípios, que isso fosse traçado, para que cada um soubesse exatamente qual é a sua responsabilidade nesse sistema. Baixa oferta de procedimentos de média e alta complexidade. Essa é uma realidade, nós não podemos negar que aqui no Rio de Janeiro ainda a oferta ela é abaixo da demanda, ainda em muitos lugares há filas de espera, em outros lugares não há fila nenhuma de espera, porque não há lista da fila de espera. Tem municípios que ocorrem que fazem regulação como era antigamente, que na verdade não é uma regulação. Os munícipes acordam às 5 da manhã, fazem uma fila, esperam a secretaria abrir e vão agendar os procedimentos. Quando enche a agenda, eles vão embora para casa porque não conseguiram atendimento. Aí, se a gente pergunta para o município, tem fila de espera? Não, não tem fila de espera, porque ele não tem esse registro. Então, é uma demanda reprimida que não está sendo descrita em lugar nenhum. Então, quando o sistema de regulação ele é organizado, essa demanda aparece. E é mais fácil ser planejado esse sistema para que tenha um conhecimento sobre realmente o que o município precisa ampliar, o que ele precisa contratar. Isso tudo tem que ser feito. E também descumprimento das pactuações existentes. Aqui no Estado do Rio de Janeiro nós temos a PPI, que é a Programação Pactuada Integrada. Muitos municípios pequenos, principalmente, eles reclamam porque não conseguem acesso ao que está pactuado. No entanto, não é porque o município, que é o executor, não está querendo atender. Muitas vezes o que foi pactuado ele não tem capacidade instalada para ofertar. Então, não é essa questão que o município ele simplesmente não quer atender. Muitas vezes ele teve que assumir um compromisso de atender uma demanda que ele não tem capacidade. Então, quando a regulação ela fica bem organizada, isso tudo aparece. Quais são as regiões que têm uma demanda maior de determinados procedimentos? Aí as secretarias municipais, a Secretaria Estadual de Saúde também podem agir de uma maneira melhor. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, como eu falei, as regiões elas são muito discrepantes. Então, é importante observar onde é que deve ser construído, por exemplo, um hospital regional. Nós temos regiões que têm uma oferta muito pequena de serviços em relação à população. Então, tem que ser buscada equidade entre as regiões também. Pode passar. Eu gostaria de agradecer, espero que tenha sido importante essa questão que eu falei, porque nós estamos trabalhando
muito para tentar melhorar a regulação aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós temos lá no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, um núcleo de saúde que é com pessoas especialistas em saúde pública. Eu tenho aqui presente a Renata, a Josiane e a Aline, que trabalham. Tem também a Mariana, temos o Marco Aurélio Sérgio, que nós trabalhamos muito na saúde. Então, qualquer contato que vocês queiram fazer conosco, nós temos um e-mail que é o saude@tce.rj.gov.br. Podem escrever, todos nós temos acesso e a gente vai responder prontamente de acordo com as nossas competências. Gostaria de agradecer também ao IRB por esse evento, e é um prazer estar aqui expondo os resultados das nossas auditorias, que nós planejamos com tanto cuidado, visando uma saúde melhor no estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Ribeiro. Eu trabalho na 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo. Estou aqui no TCM desde 2000 e vou apresentar para vocês 2 auditorias que nós fizemos envolvendo a regulação do acesso. Primeiro eu queria também agradecer ao presidente do TCM, Dr. Thier, por trazer esse evento importante aqui para o tribunal, né? E dar a oportunidade de a gente expor os nossos trabalhos, né? Eu queria agradecer também aos parceiros de inspetoria que auxiliaram aqui na exposição. Em relação à auditoria operacional de 2012, durante a fase de planejamento, a gente conversou com alguns setores lá da Secretaria Municipal de Saúde. Conversamos com o superintendente de regulação e nós identificamos que o principal problema, né, em regulação na Secretaria Municipal de Saúde era a parte ambulatorial da regulação do acesso. A parte de internação também é importante, envolve risco de morte das pessoas e tal, mas o volume, né, de demanda era muito grande na parte ambulatorial. E isso aí gerava um problema para a Secretaria Municipal de Saúde, para dar conta dessa demanda muito grande, né? Então, havia um gargalo ali na parte ambulatorial da Central de Regulação. Em 2015, nós fizemos uma outra auditoria a pedido da Câmara, do vereador Paulo Pinheiro. E essa auditoria de 2015, ela já teve um enfoque um pouco diferente, porque a Secretaria Municipal de Saúde, ela já tinha celebrado um contrato de gestão com a organização social, com a SPDM, em dezembro de 2014. E o contrato de gestão prevê ali alguns indicadores, né, e metas. Então, o enfoque mudou um pouco, mas, de qualquer forma, a gente acabou centrando o trabalho também na parte ambulatorial da Central de Regulação. Porque quando a gente fez a inspeção em outubro de 2015, como o contrato de gestão era relativamente recente, né, a Secretaria Municipal de Saúde estava fazendo uma reformulação completa na parte de internação, né? A Secretaria estava criando ferramentas via web para monitorar os leitos dos hospitais em tempo real. E isso aí, quando a gente começou os trabalhos, nós verificamos que não era a hora ainda de abordar a parte de internação em função dessa mudança, né? Não adiantaria a gente tratar da parte de internação. Então, a gente focou na parte ambulatorial. E aí foi bom, porque nós tivemos a oportunidade de verificar, né, o antes, o depois, e o que a Secretaria de Saúde aprimorou na parte ambulatorial do CIGEG, né, em função da auditoria operacional de 2012 que nós tínhamos feito, né. Bom, foi ótimo essa apresentação da Thalita, que ela já falou bastante, né, sobre questões conceituais da regulação, falou dos princípios do SUS, falou da PPI, falou dos tipos de central de regulação, que são 3. Né? Então, o complexo regulador ele tem esses 4 braços. Né?
os protocolos de cooperação entre entes públicos e os termos de contratualização com entidades privadas, eles servem basicamente para que os prestadores de serviço possam disponibilizar a sua capacidade instalada para a central de regulação do município. Então, os protocolos de cooperação entre entes públicos são os instrumentos que os hospitais federais e estaduais utilizam para colocar a sua capacidade instalada para a Secretaria Municipal de Saúde. Os termos de contratualização com entidades privadas também são os instrumentos formais em que as entidades privadas conveniadas ao SUS colocam também a sua capacidade instalada a serviço da central da Secretaria Municipal de Saúde através da central de regulação. A PPI, né, a Thalita também comentou, né, por meio da PPI, os municípios que pertencem à região metropolitana